Sejam todos bem-vindos ao Diálogo Espírita de hoje. Em linhas gerais, como é a vida depois da morte? Esse é o nosso tema livre e para responder a esta questão, nós vamos recorrer a algumas outras perguntas e respostas que os nossos companheiros, a Rose e o Joilson, vão responder gradativamente. Veremos que o que nos dizem, os espíritos instrutores que atuaram na codificação espírita, mas não só eles, mas também os acréscimos feitos por Kardec, que, ao contrário do que muita gente pensa, foi bem mais além do que meramente o organizador dessas informações recebidas do plano espiritual, porque ele contribuiu também com as suas observações, com as suas experiências e com seus conhecimentos. Ao final dos comentários a respeito, quem sabe, todos nós já tenhamos uma noção mais clara do que nós realmente vamos encontrar após essa fase da vida em que nós estamos mergulhados agora, de carne e osso. Isso talvez, eu digo mais, eu acredito realmente que poderá servir de alento, reduzindo ou até mesmo eliminando muitas dúvidas, muitas angústias, muitos medos que nós cultivamos quando se fala em vida após a vida ou vida após a morte. Importante compreendermos melhor aquilo que o tempo e o escafandro representado pelo corpo físico, o corpo material, fizeram nós esquecermos. A realidade espiritual, sem sono eterno, sem labaredas e sem harpas. A vida, para além das fronteiras da morte biológica, segue estuante, plena, vigorosa. É preciso sabermos nos preparar para o que vamos encontrar e, principalmente, adequar a nossa bagagem para a viagem mais importante que nós todos faremos, que é a transição da dimensão material para a dimensão espiritual. Bom programa a todos. Prezados amigos, estamos aqui mais uma vez no Diálogo Espírita com o nosso tema livre de hoje. Nós vamos fazer aqui um pinga-fogo, um bate-volta. Bate-volta não, é um pinga-fogo, porque a gente vai alternar aqui vou dar as perguntas para os meus companheiros aqui, a Rose e o Joilson, e eles vão responder aí de uma maneira sintética algumas perguntas que a gente preparou. Então, começando aqui pela Rose, para a gente não perder tempo. Rose, quando a pessoa desencarna, que nós falamos quando a pessoa morre, é comum a gente falar lá, descanse em paz, aparecer às vezes nas coroas de flores que as pessoas mandam, como se a vida após a morte fosse um eterno descanso. Mas, por outro lado, acho que tem alguma coisa, não tem? Alguns momentos a gente não precisa de um descanso. Como é que funciona? Segundo a doutrina espírita e segundo o que a gente observa também nas reuniões de comunicação mediúnica, que vai nos levando a entender melhor a questão teórica, muitos espíritos, ainda de grau mediano de evolução, eles precisam realmente, durante o momento do desencarne, logo após, alguns instantes de repouso, de sono, para não se perturbarem, para fazerem aquela transição mais facilmente. Os espíritos mais equilibrados não precisam disso. De qualquer forma, segundo os espíritos, descanse em paz é uma ironia. Por quê? Porque o espírito trabalha tanto ou mais do que aqui na Terra, só que não fisicamente. Ele se ocupa das suas atribuições, das suas missões, das suas tarefas espirituais, de acordo com as suas afinidades, de acordo com os pensamentos e tipo de vida que ele desenvolveu. Kardec nos afirma, os espíritos contam a ele, que muitos de nós começamos inclusive tarefas no desprendimento do sono antes do desencarne, chegamos lá, a tarefa está adiantada e nós damos continuidade. Quer dizer, descanso não se iludam, não tem. Não tem. Mas
as pessoas, às vezes, passam por um período de adaptação, né, de repouso, até poderem acordar sem se assustar, porque elas não estão preparadas para a notícia de que desencarnaram. Mas aí deixa só eu aproveitar um gancho, que a Rose falou a respeito daqueles que desencarnam e começam a trabalhar. E quando as pessoas que desencarnam, por exemplo, num leito de hospital, e aí as pessoas falam assim, agora ele descansou. Será que ele descansou mesmo? Depende da sua evolução, depende da sua condição moral, depende do que ele cultivou em vida. Se ele se dedicou à generosidade, ao altruísmo, ao apoio à família, independentemente das suas crenças, ele acorda em condições de levar adiante. Mas aquele que desencarna, né, pelo suicídio ou num processo ainda kármico, doloroso, muitas vezes vê o seu próprio desencarne, né? Às vezes assiste a seu enterro. Um dos castigos, né, entre aspas, aprendizados, lições necessárias para os avarentos, por exemplo, é assistir à divisão do espólio, ver os seus herdeiros, e muitas vezes aquilo, né, os leva a se desapegar, a começar a rever os seus valores, pela experiência de ver que não deixou nenhuma bagagem espiritual à sua família, deixou apenas bens. E eles brigam por causa dos bens, em vez de estarem com saudades do ente que partiu. Joilson, eu não sei se você, porque a minha pergunta seguinte aqui praticamente já foi respondida, não sei se você quer fazer algum acréscimo ou passar para a próxima. Porque a minha pergunta seria o seguinte, se a resposta da Rose, né, como nós vimos, é um sim e não, né, é sim, mas às vezes não, e não, às vezes sim, quando esse descanso em paz aí, não, nas situações em que não é verdadeiro, a pergunta que se colocaria é o seguinte, se eles não descansam, eles acordam de imediato numa boa? Não, não é bem assim também, né? Alguns espíritos, por acreditarem que vão ter o sono eterno, que vão até o momento do juízo final, como alguns dizem, ele permanece num estado de sonolência e vai ser despertado muito depois, né? Ele não acorda de imediato, né? Alguns até acordam e se deparam com essa situação que a Rose comentou, né? Os espíritos chamam essa fase de perturbação espiritual. É a perturbação que nós passamos. O Kardec descreve que é como se a pessoa estivesse no meio de um nevoeiro, ela acorda confusa, ou acorda de um sono muito profundo, ela não sabe onde que está, o que aconteceu. É essa fase aí, um pouco sonolência. Mas, se a pessoa cumpriu seus deveres, independente das suas crenças, trabalhou direitinho, não roubou, né? Apoiou a família, ela é assistida pelos espíritos familiares que fazem a maior festa para recebê-la e é devidamente amparada, com todo amor. Agora, Rose, contigo ainda. Onde é que os espíritos realmente ficam? Boa pergunta. Segundo o Livro dos Espíritos, em toda parte, não é? Mas a gente sabe, analisando, né, as questões com mais profundidade, que o local varia. Mas quem escolhe onde nós ficamos somos nós mesmos. Como é que a gente escolhe? Pelas preferências alimentadas, pelos pensamentos e pelas ações que a gente pratica no dia a dia. Nós nos unimos espiritualmente e mentalmente às pessoas que sentem, pensam e agem como nós, já durante a encarnação. O desencarne não muda essa situação. Você desencarna e se vê atraído para aqueles que têm afinidade com você. Se você se dedicou ao mal, você vai encontrar pessoas más. Se você foi egoísta, vai conviver com egoístas, o que é bem difícil. As construções, né, espirituais desses ambientes são sombrias, obedecem ao plano mental daquelas criaturas, conforme elas se veem, conforme elas acreditam que estão, na verdade. Os espíritos superiores, pelo contrário, ou os melhorados, aqueles que cumpriram o seu dever, eles vão para ambientes, como nós vimos no filme Nosso Lar, em que eles encontram, de início, se estão num grau mediano de evolução, construções parecidas com a Terra. Hospitais, escolas, parques, lares organizados, até que pela sua evolução espiritual ao longo dos milênios, eles não precisem mais desta forma de organização. E do estágio desses espíritos puros, nenhum de nós sabe ainda. Bom, agora que nós já sabemos onde é que eles ficam, aí o Joilson vai nos explicar o que eles ficam fazendo. Ela já falou alguma coisinha, mas vocês conseguiram numerar o máximo possível de atividades dos espíritos desencarnados, porque já que praticamente não dormem, especialmente os superiores, e a medição do tempo é diferente da nossa, mas de qualquer maneira, as 24 horas do nosso tempo continuam existindo.
O que eles ficam preenchendo o tempo fazendo o quê? Então, aí nós vamos lembrar do nosso lar. Tanto quem leu o livro, quem assistiu ao filme. Nós vemos ali casos de uma pessoa que queria, né, um benefício e colocado diante lá de um dos coordenadores do nosso lar, foi questionado, né? Quanto tempo você está aqui? Ah, eu estou aqui já, não lembro agora, mas já fazia um bom tempo que ela estava no nosso lar. Falou assim, o que você fez para merecer isso que você está querendo? Ela não tinha feito nada. Então há espíritos que realmente ficam no plano espiritual, às vezes mesmo aqueles que foram resgatados, não fazem nada, porque acham que tem que ficar naquele descanso eterno. Outros espíritos já, aqueles que já se despertaram para a realidade espiritual, o que eles fazem? Eles vão querer trabalhar de qualquer forma, eles vão buscar o que fazer, atividades diversas vão ajudar nos diversos departamentos da colônia onde ele pertence, onde ele trabalha, como aqui, no grupo, na comunidade em que você vive. O que você faz em benefício da comunidade em que você vive? Qual é o auxílio, a ajuda que você presta lá? Você vai ao centro espírita, você ajuda a limpar o chão, você ajuda a fazer os serviços lá de pintura, de limpeza, ajuda nas palestras, no passe, na coordenação de estudos, né? Seja isso no centro espírita, seja isso numa igreja, seja ela qual for. Qual é a tua atividade? É o que você vai continuar fazendo do outro lado. Então, trabalho... As artes também, né? Tem. Gente que trabalha, inspira, trabalha, escreve livros, inspira para psicografia. O trabalho é que não falta, é como Jesus comentou, né? A vinha é grande, né? Agora os trabalhadores são poucos. Especialmente os de boa vontade. De boa vontade. Então, tudo depende de cada um. Então, nós vamos para o nosso intervalo com os nossos apoiadores culturais. E voltamos em seguida com mais algumas perguntas para a Rose e para o Joilson sobre a vida no além. Como é que é a vida realmente do outro lado lá? Porque a gente fala e a coisa parece que fica um pouco vaga. Nós vamos ver isso na sequência. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita contatando www.livrariaserespirita.com.br. Estamos de volta com o tema livre falando sobre vida no além hoje, perguntas gerais, para a gente ter uma definição um pouco mais, uma noção mais clara do que a gente vai encontrar do outro lado. E eu começo agora com quem mesmo? Com quem é a Rose agora. Então, Rose, a pergunta é a seguinte: os espíritos sofrem que tipo de sofrimento? Como é que é esse sofrimento? Os espíritos são os homens desencarnados, criaturas, né, nós, perdendo o corpo. Os sofrimentos morais são da mesma natureza. Você tem saudade, você tem apego, até fazer seu processo evolutivo, né, e se equilibrar mais. Você se interessa por aqueles que você deixou na retaguarda, às vezes fica triste quando vê um filho fora do bom caminho, como qualquer pai e mãe terreno. Allan Kardec diz, entretanto, que os sofrimentos seriam mais de natureza moral. Por quê? Porque os espíritos, quando experimentam fome, frio, calor, ou têm a sensação ainda do desencarne, né, ficam rememorando aquele momento, na verdade, não estão mais naquele momento, por exemplo, do desencarne, porque já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. O que mantém aquele quadro de sofrimento presente? A sua mente, a sua lembrança. O espírito vive onde acredita e da forma que acredita que está. Se ele desencarna num processo de violência, inconformado, despreparado, ele preserva aquela cena até
poder ter equilíbrio para ser socorrido e seguir em frente. Há benefício próprio, porque ele tem que cansar de sofrer e pedir ajuda e reconhecer que depende do auxílio divino. Então, a matéria do plano espiritual, porque é de matéria que é feito o plano espiritual, está noutra dimensão vibratória. Ela é plástica, ela obedece aos comandos mentais. Mas o espírito que já está equilibrado, que já passou acima, né, das necessidades terrenas, que progrediu mais, ele não precisa do repouso como nós vemos na Terra. Por que nós sabemos disso? Porque quando nós dormimos, o nosso espírito não fica inativo. Ele vai a outros lugares, ele participa de atividades, ele tem alguns momentos mais de inércia, mas em seguida ele caminha e vai ao encontro dos seus desejos e aspirações. Isso nos prova, nos demonstra que no plano espiritual, o espírito inferior, relativamente mediano, precisa ainda do repouso como se dormisse, porque ele acredita nisso e tem um desgaste. Mas o espírito superior não precisa mais desses fatores. Por quê? Porque ele encontra em seus momentos de lazer, de música elevada, de estudo da arte, de meditação, as forças necessárias para ter como se fosse algum momento de descanso. E o trabalho é a lei da vida. Mas deixa eu aproveitar o gancho aqui da Rose, que falou a respeito do sofrimento, né? Seu espírito sofre. Mas e nos casos assim, de médiums, de pessoas que são médiums, só que elas são aqueles médiums que não frequentam casas espíritas? Pessoas no nosso dia a dia. Aí ela relata que viu um espírito entrando no quarto dela todo ensanguentado, reclamando que está com ferimento e pedindo ajuda. Como que é isso, então, a respeito desse sofrimento? Porque você falou que o sofrimento é cristalizado no momento do desencarne. Como que funciona? Ele sente depois. E como é que ele vê e aparece, o médium vê o espírito todo machucado, todo ensanguentado? Como é que funciona isso? Nós vemos mesmo. Por quê? Porque nós temos o corpo do espírito, que chamamos perispírito. Ele é feito de uma matéria em outra densidade vibratória, mas plástica, que obedece ao comando mental. Se o espírito acredita ou se recorda, né, de que morreu dessa forma, ou que passou por um processo mesmo no plano espiritual, que o deixou daquela forma, a sua mente modela a sua crença. E ele reveste a forma em que se sente preso. Não adianta dizer para um espírito nessa condição que é ilusão, que aquilo já passou, que aquilo já aconteceu. Demora muito para ele acreditar nisso. É mais eficaz dar-lhe uma aparência de socorro em similitude com a situação em que ele se sente, para que ele se reequilibre logo. E mais rapidamente possa entender a realidade do plano espiritual, em que a dor e o sofrimento são efetivos por condições morais negativas. A pior dor que existe no plano espiritual é a do remorso. Nas comunicações mediúnicas que a gente às vezes transmite, em trabalhos de desobsessão, eu nunca vi ou senti um sofrimento tão atroz como o do espírito que se debate com o remorso profundo dos erros cometidos. É uma dor física. Queimar no fogo do inferno, que é apenas uma figura, seria preferível. A dor do remorso é pior. Muito bem. Joilson, mais uma perguntinha para você aí. Tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores têm essa dúvida e que às vezes causa muita angústia, porque será que como é que fica, onde é que estão, aquela coisa toda. A pergunta é a seguinte: os espíritos visitam seus parentes encarnados? Sim e não, né? Depende. Não, sim ou não? Sim e não. Não, se tiver um caso que seja que visita, não, porque então, pode, qualquer um pode. Então pode. Quer dizer, há a possibilidade, mas daí pode haver impedimentos. Há a possibilidade, porque tudo vai depender da condição em que ele desencarnou. Obviamente que ele vai passar, depois do desencarne, vai passar por aquele processo de perturbação que nos relata os espíritos, Kardec lá no Livro dos Espíritos, ele vai passar por um período de perturbação. E depois de algum tempo, ele tendo condições, tendo um equilíbrio, ele vai ter a oportunidade de visitar, sim, os seus parentes. Né? Agora, tem casos que não tem condição. Vamos voltar novamente lá no nosso lar, pegando o caso do André Luiz. Eu lembrei disso agora. Do André Luiz. André Luiz passou 8 anos no umbral. Depois que ele foi resgatado, que foi levado para o nosso lar, aí ele passou por um outro período de esclarecimento e somente então ele alcançou a condição de visitar a sua família. E qual não foi a sua surpresa quando ele chegou lá e deparou com a sua esposa casada novamente
E aí ele entrou naquele processo de, digamos, podemos até falar de egoísmo, né? Porque ele pensou só nele. Sim. E então ele voltou novamente para aquela questão do umbral, porque foi atraído pela vibração. Foi a vibração uma baixa dele. vibratória muito perigosa e o pessoal falou, olha, você tem que se disciplinar melhor porque desse jeito você... A tua presença, a tua permanência no nosso lar e o teu soerguimento depois dessa desencarnação, quer dizer, após essa reencarnação, vai ficar comprometida se você tiver esses altos e baixos. Exatamente. E daí foi aonde ele procurou o equilíbrio, buscou a compreensão e no final ele acabou ajudando o marido lá da esposa dele, que estava com uma enfermidade, e ele foi quem levou o medicamento, que auxiliou no tratamento, no processo de cura dele, para que ele visse novamente a esposa feliz, os filhos felizes, porque formavam uma família feliz ali. E ele se conscientizou disso. Então, os espíritos vão ver sim, vão visitar os parentes, mas tudo vai depender da condição em que ele se encontra. Às vezes só em sonho a pessoa não percebe, né, fisicamente. O espírito sim, está consciente. Olha, gente, nós temos aí ainda mais o outro quadro do nosso programa de hoje, mas eu gostaria de deixar já então no ar, só para dar água na boca para vocês, duas perguntas que nós vamos começar no próximo programa. Eu não sei se vai dar certo, às vezes nossa equipe aqui muda um pouquinho, não sei se vai dar certo para continuar no ponto que nós estamos parando, mas as duas próximas perguntas são as seguintes. Os espíritos podem se comunicar conosco, os encarnados, é uma. E a outra é, lá no plano astral, o plano espiritual, eles têm necessidades fisiológicas? Grande curiosidade. Muita gente quer saber e não sabe, não tem resposta para isso. Então fica para o nosso próximo programa aí para a gente responder a partir dessas perguntas aí, a vida no além. Segue o nosso programa aí, que daqui a pouquinho o Wilson volta com o Espiritismo Responde. Prezados amigos, no quadro Espiritismo Responde de hoje estamos com duas questões. A primeira é: existe a incorporação de espíritos? A incorporação existe, com certeza. A questão é como que algumas pessoas entendem essa questão da incorporação. O leigo muitas vezes vê uma pessoa passando por um processo obsessivo, né, uma mediunidade, digamos assim, intensa, explosiva, ele acha que o espírito entrou no corpo da pessoa. Isso não é assim que ocorre. A relação é de mente para mente, de perispírito para perispírito. Um espírito não vai ocupar o corpo do médium, como algumas pessoas acreditam. Ele tomou, mas como que funciona então essa questão da incorporação? No momento da incorporação, o perispírito do médium, ele meio que se afasta do corpo físico. Nós sabemos que o perispírito ele está ligado no corpo físico célula a célula, mas nós também sabemos que à noite, durante o sono, esse mesmo o perispírito ele se desprende do corpo físico. Então, no momento de uma incorporação, o perispírito ele meio que se afasta um pouquinho do corpo. E aí é onde o outro espírito aproveita, já por processos de magnetismo, que ele acaba induzindo o perispírito do médium e assume, digamos assim, as funções. Então, ele levanta um braço, o espírito levanta o braço, o corpo levanta o braço. Então, o comando é todo mental, é ligado pela mente do médium. E aí é onde as pessoas dizem que utilizam do corpo físico, mas não necessariamente do corpo, é pelo perispírito, pelo pensamento. Quando ele comunica, ele também vai utilizar parcela das cordas vocais do médium, só que não que ele está dentro do corpo do médium, ele está se utilizando também, mais especificamente, do perispírito. Então, a incorporação ocorre desta forma, para que as pessoas possam entender. A segunda questão é, quando uma pessoa muito jovem, vamos dizer assim, de 18 anos, morre vítima de um acidente por afogamento,
como fica o seu espírito? Então essa pergunta ela é muito semelhante a outras que nós já respondemos aqui no caso de acidente. Então, como que fica o espírito nesse caso de um jovem? Também vai depender do seu grau de evolução, né, do que esse espírito já progrediu. Bom, mas ele tinha 18 anos, muito jovem ainda. Sim, 18 anos, o corpo. Mas o espírito, sabe lá quantos anos tem, o quanto já avançou esse espírito. Então, ele pode passar pelos processos de afogamento e ainda ficar sentindo que está naquela sensação do afogamento por longo tempo? Pode acontecer. Mas ele também pode se desprender do corpo ali, dependendo do seu grau de evolução, e não sentir nada. E já perceber ali ao seu lado os amparadores espirituais e ser conduzido a uma colônia espiritual em que ele então vai receber as instruções, o carinho, o amparo, muitas vezes de familiares que já o antecederam, de amigos que já o antecederam e amigos de outras existências, inclusive, né, que são os nossos amparadores espirituais. Então, como que fica o espírito desse jovem? Vai depender do conhecimento também que ele tinha sobre a espiritualidade, do entendimento dele a respeito da vida após a morte. Isso tudo ajuda. Mas o que mais vai beneficiar uma pessoa, seja em qual caso for do desencarne, é o bem que ele fez enquanto estava encarnado. A sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, de viver a vida. Isso é o que mais vai influenciar no momento do seu desencarne e mais ou menos naquele processo de perturbação espiritual. Continue mandando as suas perguntas para o e-mail que se apresenta aqui embaixo e que nos próximos programas, então, serão respondidas. Muita paz a todos. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da editora O Clarim de Matão, São Paulo. Mais de 200 títulos à sua disposição, como Chico, Diálogos e Recordações, de Carlos Alberto Costa. Episódios marcantes da vida missionária do médium mineiro, fatos inéditos e notícias de suas vidas passadas. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66, ou ainda pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba, adepr@adepr.org.br. Prezados amigos, ainda nós temos um recadinho aí para vocês. Nós gostaríamos de falar aqui sobre o jornal Comunicação Espírita da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Esta aqui é a última edição do bimestre de setembro e outubro, edição de número 123. Nós gostaríamos de convidar vocês, oferecer, para que façam a assinatura do jornal, porque é um trabalho complementar ao que nós temos em relação a este programa, o Diálogo Espírita. Então, anote aí, vocês vão ver aí no rodapé do vídeo, o nosso e-mail, adepr@adepr.org.br, com o qual vocês podem nos contactar e a gente passa as instruções dos dados bancários, etc., de como vocês podem fazer a assinatura. É uma maneira modesta, é um valor módico para uma assinatura anual e que vocês vão receber em seu domicílio. O jornal é bimestral, então, portanto, são 6 edições por ano. Simultaneamente, nós queremos reforçar o que nós falamos em programas recentes, da semana retrasada, algumas 2 semanas atrás, o livro Admirável Mundo em que Vivemos, da nossa autoria, e que também tem toda a receita líquida destinada à nossa associação. Então, nós não pretendemos com isso, o nosso intuito, além de divulgar a doutrina espírita, procurando levar o nosso conhecimento, as nossas experiências a todos vocês, enfim, ao público leitor, né? Espírita e não espírita. É um livro que não fala muito de religião, não é o tipo de um livro doutrinário, mas um livro amplo, geral. E para os espíritas também de muito conteúdo. Então gostaríamos que vocês procurassem conosco, nesse mesmo e-mail citado, fazer contato e a gente explica tudo direitinho, como é que vocês podem adquirir o livro. Admirável Mundo em que Vivemos é um lançamento da editora M de São Paulo e que nós estamos aqui também trabalhando na distribuição. Obrigado a todos.